Aceleradores de partículas, nanotecnologia, indústria aeroespacial, microeletrônica, biociências. O Brasil tem atividades industriais ligadas a tecnologias de ponta. Mas por que será que mesmo assim não avançamos como um país mais desenvolvido, capaz de uma economia mais diversificada, mais ligada ao século XXI? A partir dessa questão, nós vamos descobrir alguns desses motivos. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam prontos e prontas para esse item do Enem que começa nos dizendo o seguinte: constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities agroindustriais e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Ou seja, o texto está apontando aqui alguns problemas decorrentes de características da nossa economia, mais especificamente da nossa economia e da associação entre economia e indústria. Porque o Brasil, vocês já devem saber, é um país que tem uma forte vocação para produtos do setor primário, mais especificamente as commodities, que são produtos do setor primário que têm um valor agregado mais elevado que outros similares. O Brasil, inclusive, é um grande exportador de commodities agrícolas, da pecuária, da silvicultura, enfim. O Brasil tem essa potencialidade que, aliás, ajuda a trazer divisas para o Brasil, trazer recursos em bilhões de dólares. Mas o fato é que esta dependência em relação às commodities, ela também se configura como uma característica da falta de maiores inovações, da falta de maior inserção do Brasil no universo das nações com uma industrialização de alto nível tecnológico. Nós produzimos computadores, produzimos aviões, produzimos elementos da microeletrônica, temos até aceleradores de partículas, mas nós ainda não conseguimos alçar ou nos alçar num patamar mais elevado das nações mais industrializadas do planeta e detentoras de tecnologia. Então, isso acaba sendo um problema, porque, como o texto diz, há uma ínfima inserção da indústria nas novas tecnologias e, apesar disso, dessa necessidade de haver uma maior inserção do Brasil, um maior estímulo, um maior crescimento, ainda assim o Brasil mantém muitas das suas características de um país muito dependente de produtos do setor primário, com um grau de industrialização que não é tão elevado para um país do porte do Brasil, de dimensões continentais, com uma grande população. E o enunciado diz que um efeito desse cenário para a sociedade brasileira é alguma coisa, ou tem sido algo. Bom, a gente tem aqui basicamente 4 grandes temas trabalhados a partir dessa questão, ou que podem ser trabalhados e estudados para responder a essa questão. O primeiro deles tem a ver com a chamada Indústria 3.0. Indústria 3.0 é um termo que acaba ganhando força no final do século XX por conta da influência dos impactos das tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, tecnologias digitais, as TDICs, ou mais simplesmente as TICs, tecnologias de informação e comunicação, que acabam também sendo incorporadas pelo espaço industrial, pelos sistemas de produção industrial, que vão se associar à robotização, à necessidade de inovações tecnológicas constantes e que fazem com que as indústrias acabem até dando saltos maiores do que aqueles que foram proporcionados pelo toyotismo, por exemplo. Então, aqui se trabalha um pouco com isso, com essas inovações das indústrias e a relação delas com a divisão internacional do trabalho. Além da indústria, a gente fala da industrialização brasileira, dessas características da nossa industrialização, porque o Brasil é um país de industrialização recente, ou está naquele grupo dos chamados NPIs, Novos Países Industrializados, que vão incluir vizinhos nossos, aqui de América Latina, como a Argentina e o México, países do mesmo continente, da mesma região do planeta, e países que tiveram uma industrialização tardia, mais recente, mais rápida e com um grau de dependência muito forte de capitais externos, e que muitos chamam inclusive de uma industrialização como parte de um chamado capitalismo dependente.
Então, isso também é um empecilho para que o Brasil possa ser mais autônomo. Então, aqui se trabalha um pouco nesse sentido. Também poderíamos falar a respeito do capitalismo informacional, esta etapa na qual nós estamos, na qual informação é poder, informação é recurso, informação que se converte em tecnologia, porque informação, conhecimento, cada vez mais aplicação de ciência e tecnologia se convertem também em divisas, em riquezas que podem, por exemplo, gerar novos produtos cada vez mais caros, cada vez mais valiosos, gerando cada vez mais riquezas. Então, nesta etapa do capitalismo, informação é poder e o capitalismo informacional pode ser inserido aqui nessa questão. Além da própria divisão internacional do trabalho, o papel de cada país no capitalismo informacional contemporâneo, por exemplo, países que são detentores de tecnologia e países que são fortemente dependentes de tecnologia em graus variados, porque uns são mais, outros são menos dependentes. Então, são temas que podem ser trabalhados a partir dessa questão. E aí, um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido aquilo que está na alternativa D de doença, que fala da subordinação aos fluxos globais, ou seja, em função dessas características, o Brasil acaba sendo ou ficando subordinado àquilo que acontece nos maiores centros de decisão do planeta. Por exemplo, nos chamados tecnopolos ou tecnópolis, que são as áreas onde a inovação acontece, onde os novos produtos acontecem, onde a mão de obra mais qualificada também está, o que coloca todos aqueles que estão fora desses circuitos numa posição secundária, numa posição de subordinação. E de uma certa forma, quando o Brasil deixa de investir em ciência e tecnologia de maneira mais efetiva, o Brasil acaba perdendo oportunidades de se tornar uma nação com um nível de industrialização mais elevado, produzindo, exportando ciência e tecnologia, porque a partir de alguns exemplos que eu falei no comecinho do vídeo, a gente sabe que o Brasil tem um elevado potencial. Somos uma população com muitos talentos, com muita criatividade, poderíamos aí ter uma posição muito melhor em relação às tecnologias no mundo. Então, a letra D faz todo o sentido aqui. Não podemos falar da letra A, que fala de barateamento da cesta básica, que é algo que está ligado ao setor primário. Até a cesta básica ela se tornaria barata, por exemplo, com mais investimentos em sistemas agrícolas voltados à produção de alimentos para a população. Então, não é o contexto da questão. Nem a letra B, que fala de retorno à estatização econômica, porque embora o Estado, não só o Estado brasileiro, mas outros estados pelo mundo, sejam os grandes indutores do investimento em ciência, tecnologia e inovação, aqui a gente não está falando disso. Nós estamos falando de um problema associado a essas condições do Brasil. E aqui a gente não percebe como um efeito de estatização econômica, pelo contrário. O Brasil vem se desestatizando. Não é essa a questão que aqui o texto está trabalhando. Nem a letra C, que fala da ampliação do poder de consumo, porque o poder de consumo até poderia ser maior se o Brasil tivesse trabalhos, empregos mais qualificados, de maior valorização salarial. Então não é a letra C. E nem a letra E, que fala de incentivo à política de modernização. Não é verdade porque, por exemplo, frequentemente na história recente do Brasil, a gente percebe momentos nos quais, em função de questões orçamentárias, a ciência, a tecnologia, a educação e até a saúde acabam sendo aí entre as primeiras áreas que acabam tendo recursos cortados, quando na verdade isso não deveria acontecer. Tá bom? Então, só mesmo a alternativa D, a subordinação aos fluxos globais, responde corretamente a esse item. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Curtam, compartilhem, façam o nosso canal ser conhecido. Até mais!